Continuando de onde nós paramos, vamos lá. Natureza da pesquisa. A natureza da pesquisa, ela vai retratar do tipo de pesquisa. Então, sobre o ponto de vista da natureza da pesquisa, elas podem ser uma pesquisa básica, né? O que é uma pesquisa básica? É aquela pesquisa que ela tem como objetivo gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem necessariamente sua aplicação prevista, tá? Então, é importante a gente estudar esse genoma, é importante estudar já a questão dos transgêneros no esporte, como é que vai ficar, como é que nós pretendemos organizar essa participação. Então, não necessariamente ela precisa ter uma aplicação prática imediata, né? Envolve essas verdades universais, interesses universais. É uma pesquisa focada na melhoria das teorias científicas, né? Então, para melhor compreensão dos fenômenos naturais, qualquer outro tipo de fenômeno. Então, é compreender melhor o que se tem. A, 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 a questão agora, por exemplo, do coronavírus, é um clássico tipo de pesquisa básica. Está todo mundo querendo entender isso, né? Então, os pesquisadores do mundo inteiro. Aí ela vai se diferenciar um pouco, por quê? Porque como urge, a sociedade urge desse conhecimento, ela já vai ser aplicada, né? Então, há tempos atrás, que já identificaram os vírus, o tipo de vírus, essa mutação, né, toda, ela era aplicada. Por quê? Porque não se imaginava que iria utilizar, haver a necessidade dela tão rapidamente de ser aplicada. Agora, os cientistas já estão correndo quanto tempo. Como tem que ter aplicação dela, ela passa a ser uma pesquisa o quê? Aplicada. Né? Ela precisa gerar conhecimento para uma aplicação prática de imediata para a solução de um problema específico. Então, se eu quisesse só entender melhor como acontece a contaminação, de onde veio, como reage no ser humano, atinge ou não animais, e não houvesse a necessidade da aplicação prática disso, emergencial, ela seria só uma pesquisa básica, uma compreensão melhor das teorias, do que se fala sobre isso. Pela gravidade do momento, como urge, né, por ser uma pandemia global, com um número alarmante de pessoas vitimadas, ela já precisa ter uma aplicação. Então, está corrida contra o tempo. Então, ela deixou de ser uma pesquisa básica para se tornar uma pesquisa o quê? Aplicada. Ela tem que solucionar um problema específico. Ela envolve verdades de caráter global. O mundo inteiro precisa, nesse momento, dessa pesquisa, tá? E o outro tipo de pesquisa seria a pesquisa exploratória, né? Mas aí ela já entra nos objetivos da pesquisa. Então, se eu for pensar em tipo de pesquisa, eu tenho a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Mas quando eu penso no objetivo da pesquisa, então, o que eu quero com essa pesquisa? O que eu quero alcançar com essa pesquisa? Aí eu já penso no primeiro ponto, que é uma pesquisa exploratória. O que é essa pesquisa exploratória? É quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o que vamos investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento. Isso é facilitar a delimitação do tema da pesquisa, orientar a fixação dos objetivos. Que objetivo geral nós queremos com isso? Quais os objetivos específicos nós vamos organizar para atingir o objetivo geral? E a formulação das hipóteses, o que já sabemos sobre isso? O que nós já conhecemos sobre isso? Né? O que nós precisamos descobrir de novo? Que novo enfoque nós precisamos dar para trabalhar esses assuntos? Geralmente são assuntos com pouco ou nenhum estudo anterior. O objetivo desse tipo de estudo é procurar padrões, ideias ou hipóteses.
assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica ela vai estar em todos os tipos de pesquisa. Por quê? Porque a gente precisa ter uma fundamentação teórica, né? E, pelo fato dela ser exploratória, a gente vai precisar que eu tenha o local da pesquisa, eu preciso estudar uma realidade dessa pesquisa. As pesquisas exploratórias, ela possuem planejamento flexível, permite que o estudo do tema seja estudado por diversos ângulos e aspectos, envolve, em geral, levantamento bibliográfico, entrevistas ou questionário com pessoas que tiverem experiência prática com o problema pesquisado, e vai precisar da análise desses exemplos, né, para que a gente chegue a uma compreensão. Então, a partir desse momento, eu tenho uma pesquisa exploratória. Outra pesquisa de acordo com o objetivo, né? Eu posso ter também uma pesquisa descritiva. O que é uma pesquisa descritiva? É quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir nele. Então, ele tem uma postura mais neutra, né? Esse distanciamento da pesquisa. Ele tem que ali descrever mais perto da verdade real, um compromisso muito ético, muito profissional, um distanciamento para que ele consiga perceber os seus fenômenos nas suas singularidades. Visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre as variáveis. Busca também a compreensão desses objetos em profundidade. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, né? Podemos ter aí a ideia de um questionário, uma observação sistemática, né? Ela tem essa forma de levantamento desses dados. Por fim, a gente tem a pesquisa explicativa. O que é uma pesquisa explicativa? É quando o pesquisador procura explicar os porquês das coisas e nas suas relações de causa e efeito, seja por meio dos seus registros, das suas análises, da classificação e da interpretação desses fenômenos observados. Então, a partir de todo esse levantamento, ele vai trazer uma teoria para explicar, vai ter um olhar que vai fundamentar todo esse material que ele conseguiu coletar e propor aí um olhar sobre isso, uma fundamentação sobre esses fenômenos observados. Então, de acordo com o objetivo da pesquisa, a gente tem uma pesquisa descritiva, a gente tem uma pesquisa exploratória, a gente tem uma pesquisa explicativa, tá? Quando a gente for fazer os estudos de caso de cada tipo de pesquisas, a gente vai conseguir ver essas diferenças, né? Por enquanto, a gente ainda está numa parte muito teórica, né? E aí são os detalhes que vão diferenciando uma da outra, né? Em relação às técnicas de pesquisa, que técnicas são essas? Os procedimentos técnicos utilizados. Então, eu vou ter vários tipos de pesquisas. Dentro da nossa área da educação física, das ciências sociais, nós temos aí as principais. Quais foram elas que eu trouxe para vocês? Nós temos a pesquisa bibliográfica, né? Quando essa pesquisa é elaborada a partir de materiais já publicados, constituídos principalmente de livros, de revistas científicas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografia, dissertações, tese, material cartográfico, materiais oficiais disponíveis na internet, Conselho Federal, né, conselhos estaduais, Ministério da Educação, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo o material escrito sobre o assunto da pesquisa. Mas não é qualquer material, são materiais oficiais, são materiais fruto de estudos, são materiais
que têm aí respaldos científicos, né? São os representantes daquela área, os pensadores daquela área. Então, eu não posso entrar em qualquer blog, em qualquer trabalho acadêmico que seja, mas que não sejam relevantes, não tenha aí uma comunidade científica que ateste a sua relevância. Tá? Então, tem que ser materiais com fontes sérias, com fontes científicas, com estudiosos e pessoas referências na área. Aí, esses materiais eu vou utilizar, vou coletá-los para poder começar o meu trabalho científico. E aí, como é que eu vou usar isso, professora? A gente vai utilizar por meio de fichamento de citação, fichamento resumo, resenhas, e aí é toda uma construção dessa escrita acadêmica que nós vamos ver ao longo do nosso estudo aí, do nosso curso, tá? Nós temos as pesquisas documentais, que também são materiais, né, disponíveis, que devido às suas características, muitas vezes elas são até confundidas com as pesquisas com os materiais bibliográficos, com a própria pesquisa bibliográfica, né? Então, o que vai diferenciar são as naturezas dessas fontes, né? Eu tenho ainda sobre a pesquisa documental as fontes mais utilizadas, os documentos institucionais, né, mantidos seja em arquivos de empresas, em órgãos públicos, outras organizações, documentos pessoais como cartas, diários podem servir, né, para entender todo aquele relato da experiência, material de apoio elaborado para fins de divulgação, como folder, cartaz, convite, tudo isso pode ter sido materiais ilustrativos de eventos, de pesquisa, de tudo que foi feito. Então, isso também pode se tornar um documento. Documentos jurídicos, certidões, escrituras, testamentos, inventários, normas, diversas legislações a respeito, resoluções, portarias, documentos iconográficos como fotografias, quadros, imagens, registros estatísticos. Então, todos esses materiais entram também dentro de uma pesquisa documental. Professora, ela pode ser bibliográfica e documental? Claro que pode. Deve, tudo enriquece, né? Vamos dizer que o plus de uma pesquisa, para que ela não fique somente bibliográfica, mas não que uma pesquisa bibliográfica não tenha assim uma qualidade enorme, um levantamento sistemático da literatura. Então, todo estudo tem o seu valor. O estudo ele vai se tornando cada vez mais sofisticado pela natureza das suas fontes, o nível de discussão apresentada, sobre a coragem de falar de temas que ainda não existe tanto material já publicado. Tudo isso vai deixando essa pesquisa mais sofisticada, porque ela vai atendendo desejos da coletividade. A sociedade vai mudando, novas situações, comportamentos vão surgindo, novas demandas vão surgindo, e há uma necessidade de novos estudos para isso. Tá? E aí a coragem e o mérito, que é louvável, a pessoa desenvolver esse seu lado investigador, esse seu lado cientista, né? E quando a gente pensa em ciência, a gente pensa em Einstein, em grandes... Não, nós podemos ser esse Einstein do século XXI, nós podemos ser essa Cleise Fidalgo, essa Yasmin, né? Esse Wallace, grande pesquisador, um grande contribuidor da área. Basta que nós tenhamos esse olhar atento para isso, um olhar de compromisso enquanto acadêmico, enquanto estudante, né, que nós somos eternos aprendizes, e fazer essa leitura, uma leitura técnica, uma leitura fichada dos principais assuntos, buscar novos autores que falem sobre isso, organizar um tempo para esse estudo, para essa discussão, seja com o orientador, seja com outro colega. Então, desenvolver esse hábito de estudo é o principal ingrediente para que a gente tenha pessoas que fomentem a pesquisa,
né? Que criem esse hábito de dizer, eu não quero apenas ser um sujeito passivo dessa relação de conhecimento, só absorver, mas eu também quero divulgar o que eu sei, né? E aí tem todo um padrão metodológico, tem todo um rigor científico para isso, tá? Eu vou parar agora por aqui com essa explicação. Eu vou voltar com vocês para que a gente pense um pouquinho mais. Vamos fazer uma atividade sobre essa para fixar o nosso conteúdo. A gente está aí na nossa tela de número 20. Eu peço até para a Yasmin me ajudar, que ela vai fixando isso para que a gente retome já já as nossas explicações, mas vamos dar uma fixada nisso, vamos fazer uma atividade, vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Vou parar um pouquinho aqui o slide e eu vou pedir para vocês pegarem esse slide que eu já disponibilizei esse material, tá no e-mail ou no grupo de vocês, que eu mandei pelo Mike, e já respondam para mim as 6 perguntas iniciais. Então, eu vou dar um break, eu vou dar uma parada e eu volto com isso já já para a gente responder, para ir fixando esses conteúdos que a gente já discutiu agora, tá? Na manhã.